Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, é o texto que servirá de base para a exposição da mensagem dessa noite. É um texto que todos os irmãos aqui nesse ministério já conhecem. Se você quiser, já pode ir abrindo esse texto. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Talvez fosse desnecessário fazer a leitura desse texto, já que é um texto tão popular, já que é um texto tão comum, pelo menos para o ministério apostólico, de volta à palavra. Mas daqui a pouco nós iremos ler. Entretanto, eu já quero me adiantar um pouquinho, antes da leitura do texto, e citar uma parte importante do versículo 2, do capítulo 12 de Romanos, no finalzinho do versículo, porque é a parte que mais nos interessa, pelo menos na introdução da exposição da mensagem de hoje. Lá no finalzinho é dito que é possível nós experimentarmos qual seja a boa, diga, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a Deus. Então esse versículo já nos apresenta o tema, nos apresenta a temática da exposição de hoje. E se nós considerarmos, queridos, a questão ou o tema, como você preferir, sobre a vontade de Deus, nós iremos chegar numa conclusão. É um tema muito importante. Falar sobre a vontade de Deus não é um tema pequeno diante das Escrituras ou a partir das Escrituras. Falar sobre a vontade de Deus é algo que deve ser visto constantemente, deve ser revisto constantemente, deve ser algo que nós de fato venhamos experimentar. É um tema polêmico, porque quantos cristãos não estão aí a discutir qual é o caminho de se executar, qual é o caminho de se fazer a vontade de Deus. Um cristão genuíno, ele se preocupa com esse tema. Você se preocupa com esse tema. Quem não pensa em fazer a vontade de Deus? Há alguém aqui nessa noite que fala, não, pastor, essa preocupação eu não tenho. Esse sentimento eu não tenho no meu coração. Eu não penso em fazer a vontade de Deus. Eu não penso em conhecer a vontade de Deus. Isso não tira o meu sono, isso não me preocupa, jamais me preocupou. Nós estaremos enganando a nós mesmos. Mas o grande problema, queridos, é que ao pensarmos, ao considerarmos sobre a vontade de Deus, nós nos colocamos, nós nos embrenhamos em muitas ciladas, em muitos lugares tortuosos, porque nós determinamos que fazer a vontade de Deus é algo que é feito exteriormente. E eu não estou dizendo que a vontade de Deus não nos leva a termos práticas ou comportamentos saudáveis diante de Deus e vindo a partir de Deus. Mas nós não podemos jamais pensar que realizar a vontade de Deus é algo que deve ser medido a partir de coisas que nós fazemos. E o versículo 2 de Romanos declara que nós podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero perguntar para você, você tem interesse de experimentar essa boa vontade? Sim? Você tem interesse de experimentar essa agradável vontade? Essa perfeita vontade de Deus? Nós temos que pensar em algumas coisas. O tema vontade de Deus é um tema muito importante. Eu diria que ele é um tema estruturante dentro da economia de Deus. Quando eu digo que é um tema estruturante, eu vou além de dizer que ele faz parte da estrutura do projeto de Deus para com o homem. É uma coluna, sim, mas é uma coluna e também é algo que define a planta, que faz parte do desenho de como Deus ele se projeta, como Deus ele fala, como Deus ele pensa, como Deus ele caminha com a humanidade. Há muitos temas que são importantes, que são fundamentais, que são cruciais em todas as Escrituras. O pastor Alexandre citava mesmo agora duas verdades ou dois temas
que são importantes. Quem se lembra? Eleição e predestinação. Considerem comigo, esses temas são importantes? Sim ou não? Muito importantes? Sim, são muito importantes. Mas se eu disser para você que a eleição e a predestinação não teriam nenhum tipo de valor, ou não seriam nada sem a redenção, sem a substituição, sem a graça de Deus, você acreditaria em mim? Sim ou não? Há dúvidas no público. O que eu quero dizer com isso, queridos? Eu não vou falar sobre eleição, não quero falar sobre predestinação, mas eu quero dizer que existem temas que eles, além de serem colunas na economia de Deus, eles são temas maiores, porque são temas que estão vinculados, são temas que estão intrinsecamente relacionados à pessoa de Deus, se é que eu posso utilizar essa expressão, à natureza de Deus, ao ser de Deus, ao caráter de Deus. E eu não posso me arriscar a falar de vontade de Deus sem falar do caráter de Deus, da essência de Deus, de quem Deus é, de como Deus se mostra, de como Deus se revela, o que Deus pensa e o que Deus quer. Porque se eu não me preocupar com a vontade de Deus, nessa perspectiva, ou nesse ideal, que é um ideal cristão, um ideal bíblico, eu vou chamar de muitas coisas vontade de Deus. Eu vou chamar de comportamentos vontade de Deus. Eu vou chamar de práticas vontade de Deus. Eu vou chamar de comer e de beber vontade de Deus. Eu vou chamar de inúmeras manifestações de vontade de Deus. Eu quero caminhar com vocês a partir da ótica de Paulo e compartilhar e refletir junto com a igreja sobre a vontade de Deus. É claro que nós não iremos esgotar o tema nessa noite. Há muito o que se dizer sobre a vontade de Deus. Mas antes de falar sobre a ótica paulina, da teologia paulina sobre a vontade de Deus, eu quero fazer menção de alguém que é maior do que o apóstolo Paulo. Já sabem quem é, né? Quem é maior do que o apóstolo Paulo? Jesus. Maior do que o apóstolo Paulo. Estou achando que a igreja está com muita dúvida hoje aqui sobre... Perguntei sobre as doutrinas, os irmãos estão duvidando. Eu pergunto a alguém que é maior do que o apóstolo Paulo, que é alguém grande, extraordinário, um homem enorme nas escrituras. Quem é maior? Não sei se é Jesus. Jesus, irmãos, é maior do que o apóstolo Paulo, maior do que Moisés, maior do que todos. E Jesus, é muito interessante que ele também fala sobre a vontade de Deus. Se há alguém que tem propriedade, se há alguém que tem autoridade para falar sobre a vontade de Deus, nós temos que começar com Jesus. Depois nós chegaremos no apóstolo Paulo, mas Jesus é o maior representante. Jesus é o referencial principal que nos fala acerca da vontade de Deus. E é muito interessante que em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, a oração do Pai Nosso. Quem não conhece essa oração? Todos oram, todos pelo menos conhecem essa oração, chamada de oração ecumênica, mas não entremos nessas questões, nesses méritos. Mas enfim, capítulo 6, versículos 9 e 10, Jesus começa dizendo assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês percebem que Jesus, na segunda parte, no versículo 10, ele vincula o vir o reino, ou a chegada do reino com a vontade. Venha o teu reino. Mas como é isso? Se nós perguntássemos a Jesus, se nós estivéssemos lá, a resposta já está na própria oração. A vinda do reino se dá por intermédio do estabelecimento e de se fazer também a vontade de Deus. E nós já crescemos um pouco em relação à nossa compreensão do reino,
Sabemos que o reino está em todas as partes. Sabemos que o reino é o próprio universo, porque onde Deus está e o que Deus preenche deve ser o reino, e o reino é o próprio Deus. Então não existe esfera, não existe ambiência, não existe lugar que não seja o reino. Mas, como eu disse, nós crescemos já um pouco e sabemos que é necessário que o reino esteja estabelecido em nós, em nossa consciência. Quando eu oro, venha o teu reino, eu preciso orar tendo a compreensão que esse reino virá em mim, virá sobre mim e dentro de mim, a partir do momento que eu compreender que eu preciso realizar a vontade de Deus. Fazer a vontade é pedir o reino. Ser uma expressão do reino é ser alguém que está de acordo com a vontade de Deus. Quem entendeu essa relação da vontade de Deus com o reino de Deus, diga amém. Graças a Deus. E prosseguindo um pouco mais no pensamento de Jesus Cristo, lá em João capítulo 4, é um capítulo também belíssimo, onde Jesus se encontra com a mulher samaritana. Os irmãos conhecem muito bem esse texto, essa leitura. E após um diálogo, muitas coisas acontecem naquele texto. Eu não quero tomar todo o texto, mas depois do versículo 30 em diante, os discípulos chegam e falam para Jesus: Senhor, deixa eu tentar parafrasear para ficar um pouco melhor. O senhor não está com fome, não? O senhor devia comer alguma coisa. Come alguma coisa, mestre. Come alguma coisa. De repente eles trouxeram algo para Jesus comer, porque ele estava conversando com a samaritana. Jesus diz: eu tenho uma comida para comer, mas a comida que eu tenho para comer, vocês não conhecem. Os discípulos colocam a mão na orelha, coçam a orelha e se perguntam uns para os outros: mas que tipo de comida é essa? Uma comida que nós não conhecemos? Será que alguém trouxe comida para Jesus e a gente não está sabendo? Nós aqui preocupados com a fome de Jesus e ele já comeu ou comeu uma comida que nós não conhecemos. Que tipo de comida é essa? Jesus, então, no versículo 34, ele diz aos seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Percebam, vamos fazer as devidas conexões nesse tema que é importante, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus diz respeito ao estabelecimento do reino. A vinda do reino se dá quando nós fazemos a vontade. A vontade de Deus é algo orgânico, é algo que é íntimo, é algo que nos sustenta, é algo que nos move, é algo que nos alimenta. Jesus era alimentado quando ele fazia a vontade de Deus. E se os irmãos lerem todo o capítulo 4, o episódio que narra esse encontro de Jesus com a samaritana, a vontade de Deus foi feita naquele momento, naquele lugar com aquela mulher. Uma alma que foi liberta, uma alma que conheceu a luz, uma alma que tocou a própria vida, que é Jesus. Fazer a vontade de Deus é buscar o reino, e fazer a vontade de Deus é orar: Senhor, eu quero que a tua vontade seja a minha comida, eu quero que a tua vontade seja a minha bebida, eu quero que a tua vontade, Senhor, seja todo o ambiente onde eu estou me movendo. Não importa em um primeiro momento o que você fará, em decorrência dessa vontade e desse reino, daquilo que te sustenta e que te alimenta, porque serão consequências de algo que está sendo trabalhado dentro de você. O que importa, na verdade, é a compreensão de que reino só existe a partir da vontade, e vontade é alimento, vontade é aquilo que nos sustenta e nos move diante do Senhor. O próprio Jesus, ele declara, quando foi tentado por Satanás, leia o Mateus capítulo 4, leia o Lucas capítulo 4, quando o diabo, quando o acusador diz: transforma essas pedras aí em pães. Você não está com fome? Você não está necessitado? Não está jejuando? Não está carente? E Jesus responde, Jesus ele fala para o acusador:
não só de pão viverá o homem, mas de toda a vontade, mas de toda a palavra, mas de todo o reino, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Falar de vontade é falar do reino é falar de um alimento espiritual. Nós somos aquilo que nós comemos, e nós precisamos melhorar a nossa dieta, nós precisamos comer mais, nós precisamos beber mais, nós precisamos respirar mais, nós precisamos andar mais em Deus e com Deus. Isso é fazer a vontade. Não se preocupe com coisas, não se preocupe com métodos, não se preocupe com regulamentos, não se preocupe com a sua postura corporal, não se preocupe com essas coisas que são externas, mas se preocupe em ter um coração que ama a Deus e está vinculado àquilo que Deus quer. Cristo disse que ele fazia a vontade de Deus, e fazer a vontade era a sua comida, era aquilo que Deus desejava. Preste atenção nisso, nós iremos resgatar esse pensamento quando Cristo disse que o seu alimento consistia em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Não esqueça disso. Lá no finalzinho da mensagem, nós iremos resgatar esse pensamento. Agora, depois dessa introdução, nós iremos ler o texto base dessa noite, Romanos 12, versículos 1 e 2. E quem está feliz, diga graças a Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero dizer para vocês duas coisas a partir dessa leitura desse texto. Nós precisamos perceber a vontade de Deus nesse texto. Não se esqueça que essa mensagem é uma mensagem expositiva. A minha preocupação está em Romanos 12, versículos 1 e 2. Pastor, mas tem aquele texto, eu sei que tem aquele texto. Pastor, tem aquele também. Mas nós estamos em Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu quero que você perceba duas coisas, dois elementos, dois níveis que fazem parte da compreensão da vontade de Deus. O primeiro nível de compreensão é tudo aquilo que nos leva a experimentar a vontade de Deus. Quem entendeu, diga amém. É o caminho, são os passos, é a nossa trajetória, que uma vez estando nós nesse caminho, e existem passos, existem marcos que nos levam a, no final do versículo 2, experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro nível que se relaciona à vontade de Deus é o próprio caminho. A vontade de Deus tem um caminho. Quem sabia disso? Sim, existe um caminho. Você precisa percorrer esse caminho que te leva à própria vontade, que te leva à experiência da vontade, que te leva à compreensão e à vivência e o experimentar a vontade, como disse o apóstolo Paulo no final do versículo 2, que é o segundo nível, que é a vontade experimentada, que é a vontade comida, que é a vontade enquanto reino, que é a vontade dentro de nós. Esse é o segundo nível que nos fala a respeito de características dessa vontade. E eu sou meio assim, às vezes eu começo a mensagem e eu vou para o final, depois eu vou para o meio, e eu quero começar do final e depois eu vou voltar para o meio.
eu quero falar não do primeiro nível agora, eu quero falar do segundo nível, da experiência ou do conhecimento dessa vontade, que são as características da vontade. Acompanhe na sua Bíblia. Volte os seus olhos para as Escrituras. Versículo 2. A partir da palavra para quê. Quem achou? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero perguntar aos universitários, principalmente aos linguistas de plantão, e tem um bem aqui na minha frente, esse para quê serve para quê mesmo, hein? Eu não sei. Hein, pastor Alexandre? Para quê? Propósito? Objetivo? Alvo? Finalidade? Tudo isso? Então, esse para quê, ele é a conclusão, a consequência, é a resposta de algo que nós não vimos ainda. Mas eu quero o meu para quê. Porque o meu para quê, ele é muito importante. É onde eu quero chegar. Afinal de contas, você não quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Sim ou não? Tem pouca gente que quer experimentar. Mas eu vou ser misericordioso, eu vou ser generoso com os irmãos, eu vou perguntar de novo. Você quer experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Sim ou não? Sim. Preste atenção no texto. O texto diz que a vontade ela é boa, a vontade é agradável e a vontade é perfeita. Somente essas três palavras já são fortes indícios para pavimentar, para fundamentar a nossa compreensão a respeito do que é a vontade de Deus. A vontade, ela é boa, a vontade é agradável e a vontade é perfeita. Certa vez Jesus Cristo, ele se encontrou com um jovem, Lucas capítulo 18, um jovem muito rico, quem sabe até promissor lá em Israel, que perguntou para ele: bom mestre, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Conhece esse texto? Vale a pena a gente dar uma lida nele? Então, se vale a pena, nós faremos assim. Lucas capítulo 18, deixa eu achar aqui, para indicar para vocês com exatidão o texto. Também versículo 18. Eu quero ler apenas 2 versículos, 18 e 19. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Irmãos, esse texto aqui não está escrito no Evangelho segundo Lucas para dizer que não existe bondade na humanidade, ou que ninguém faz nada de bom, porque o próprio Cristo diz que nós, mesmo sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Então eu aprendi com um mestre nas Escrituras que nós devemos atentar para o princípio da intencionalidade do texto. Depois eu indico quem é esse professor de exegese e de hermenêutica. E de acordo com o princípio da intencionalidade, o foco do texto não é dizer que não existe bondade na humanidade, mas que Deus é bom, que Deus não tem bondade, que Deus ontologicamente, que Deus organicamente, que Deus essencialmente, Ele é o bem, que Deus é bom. Isso me leva a considerar que tudo que eu possa fazer tem que vir de Deus. A minha bondade precisa fluir de Deus, deve estar ligada a Deus, porque a bondade de Deus é permanente. A minha bondade não é. A bondade de Deus é eterna. A minha bondade é relativa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com essa primeira característica sobre a vontade de Deus, não é o nosso tema? Isso te leva a pensar sobre alguma coisa? Te leva a considerar, indicar o que é ou quem é essa vontade de Deus? Mais um texto. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Está bem aqui ao lado. A vontade de Deus, ela é boa? Sim, pessoal, ou não? A vontade de Deus, ela é agradável? Sim, também.
Mateus 17, versículos 4 e 5, eu já vou correr na leitura. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, Pedro falava, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Para Pedro, para João, hein? Sabe o que ele está dizendo aqui? Este Jesus, não Elias, não Moisés, não Tiago, não Pedro, não João, nem Paulo, nem Barnabé, nem Silas, nem Timóteo, nem Tito, nem Josué, nem Alexandre. Este Jesus, nele está o meu agrado, nele está o meu desejo, nele está o meu prazer. Se existe alguém ou algo em que o Pai tem prazer em todo o universo, este alguém chama-se Jesus Cristo. É mais uma pista que nos leva a considerar as características da vontade de Deus. A vontade de Deus não são coisas que você faz, não são coisas que você tem, não é a melhor roupa que você veste, não é a melhor comida que você come, não são os lugares que você frequenta ou deixa de frequentar, não é a maneira que você prega, que você canta, que você oferta, que você louva, que você sapateia pelo Espírito Santo. Nada disso é a vontade de Deus. Essas coisas podem ou não ser fruto da vontade de Deus, mas a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus ela é boa e é agradável. Portanto, eu só posso entender que a vontade de Deus é uma pessoa. A vontade de Deus é Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Não para mim, mas é para Jesus. Glória a Deus por isso. A vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus é agradável. Ela é perfeita. Amém? Mais um texto. Abra em Efésios. Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 10. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Há uma doutrina aqui? Há uma verdade? Que verdade é essa? Eleição, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A outra verdade aqui, conformação. Nos predestinou. Outra verdade, para a adoção ou para a filiação. É uma verdade também, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer de sua vontade, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos o quê? Mais uma verdade, a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Percebe o tanto de verdades, o tanto de colunas que são apresentadas a nós? Versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o quê? O mistério da sua vontade. Eu quero escutar, não escutei bem. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Tudo que foi dito, tudo que está escrito, toda essa sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, o que está escrito aqui em outros lugares mais das Escrituras, foi desvendado em Cristo. Só é possível em Cristo. Só tem valor em Cristo. Só tem aplicação em Cristo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu acredito, queridos, que seja o suficiente para convencer pelas Escrituras que a vontade de Deus não são coisas,
Que a vontade de Deus não é um objeto. Que a vontade de Deus não são formas, não é liturgia, não é a maneira como você faz seu culto. Mas a vontade de Deus é Deus em nós. A vontade de Deus é o reino em nós. É a nossa comida, é a nossa bebida. Portanto, ela é boa, ela é prazerosa e ela é perfeita. Pastor, e de que maneira isso ajudará a minha vida? Na prática, afinal de contas, te ajudará porque sempre que você estiver ligado ao reino, com a sua consciência, amando, querendo, desejando e buscando essa vontade, se você entender que a sua comida espiritual é realizar a obra de Deus, é fazer essa vontade de Deus, meu irmão, se você estiver fazendo deste modo, ligado ao Senhor, aquilo que for feito será bom, será agradável e será perfeito, porque a vontade de Deus é agradável, ela é boa e ela é perfeita. Muito bem, mas eu já acabei o segundo nível de nossa compreensão ou daquilo que se relaciona com a vontade de Deus. É aqui que nós queremos chegar, amém? Eu apresentei o prato pronto já, o prato principal para vocês ficarem já com água na boca, porque eu quero essa vontade. E o pastor Alexandre? Eu quero esse reino, eu quero desfrutar, eu quero ter essa vontade como a minha comida, meu alimento, a minha bebida. Mas como eu posso chegar lá? Qual é o caminho? Qual é a trilha que me leva a experimentar essa vontade? Voltemos para Romanos, capítulo 12. E falar sobre esse caminho, meu querido, ou minha querida irmã, é falar também sobre o modo como nós devemos caminhar. Eu explico o que eu quero dizer. Imagine você, quem aqui já escalou uma montanha alguma vez? Tem alguém? Nenhum alpinista aqui? Tem um ali atrás? Tem poucos. Como você faz para escalar uma montanha? Você vai com que tipo de equipamento? Com qualquer equipamento? Você vai com barbante? Com, deixa eu ver o que mais, com sandália havaiana, hein? De que modo? Você tem que estar paramentado, com a roupa certa, com as vestimentas certas, com o treinamento certo. Você precisa ter a visão certa, já que você sabe qual é o caminho. Porque, afinal de contas, você quer ou não quer chegar no topo da montanha? Você quer. E se o exemplo fosse diferente? Você vai cruzar o deserto de Mojave, o deserto do Saara. Você vai de que jeito para esse deserto? Do mesmo jeito que vai escalar uma montanha? Não, você precisa ter uma preparação diferente. Você precisa ter um modus operandi diferente. Você tem que ter um treinamento, um coração e uma disposição diferente. Os irmãos estão rindo aí que eu utilizei uma expressão do direito. Não tem problema não. Queridos, o que eu quero dizer é o seguinte, que fazer a vontade, ou estar na vontade, percorrer a vontade de Deus, não é a sua maneira, não é do seu modo, mas é a maneira de Deus, é do modo de Deus. Porque, afinal de contas, nós já compreendemos, no segundo nível, que é o mais importante, onde nós queremos chegar, essa vontade é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Eu preciso fazer a vontade, percorrer essa vontade, o caminho da vontade, de acordo como Jesus é, ou como ele se apresenta a mim nas Escrituras. E é muito interessante, eu adoro esse texto de Romanos 12, versículo 1. Adoro esse texto. Por quê, pastor Josué? Porque há uma expressão aqui, e quando eu compartilho o texto, eu geralmente trago essa expressão à luz, novamente. Eu compartilho com os irmãos. Esse rogo do apóstolo Paulo, quando ele diz, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, e depois ele vai apresentando uma série de coisas à frente, mas ele começa com um rogo. Sim ou não, pessoal?
Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que... Preste atenção nisso, que isso é importante. O rogo do apóstolo Paulo é aquilo que fará, que me inspirará, que me motivará a caminhar. O meu ponto de partida para percorrer o caminho da vontade agradável, perfeita e boa de Deus é esse rogo. A expressão na língua grega, ela quer dizer mais ou menos o seguinte, que Paulo, ele convida-nos, através desse rogo, a caminhar lado a lado com as misericórdias de Deus. Não apenas pelas misericórdias. A tradução em língua portuguesa nos leva até essa compreensão, que nós caminhamos pelas, sim, no sentido que nós somos sustentados pelas misericórdias. Mas é como se Paulo estivesse falando o seguinte para você, que lê esse texto nessa noite. Ei, você quer fazer a vontade de Deus? Paulo perguntando, não, o Josué não. Você quer fazer a vontade de Deus? Irmãos, por favor, tenham consideração pelo apóstolo Paulo. Vocês querem fazer a vontade de Deus? Vocês já sabem o que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? São coisas, são formas, são liturgias. Então, ministério apostólico, de volta à palavra. O que é a vontade de Deus? Muito bem. Então, eu estou convidando vocês a andarem lado a lado com as misericórdias de Deus. Porque se você andar lado a lado com as misericórdias de Deus, você percorrerá o caminho da vontade. Você chegará na experiência de comer e de beber a vontade de Deus, como vida, como reino e como nova consciência dentro de você. Quem entendeu, diga amém. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É um convite, esse rogo, não é apenas um apelo, mas é andar a partir da nossa compreensão, da visão do que são as misericórdias de Deus. É escalar a montanha, enxergando o topo, mas estando já desde o momento em que eu estou escalando essa montanha, sendo preparado por Deus para estar lá em cima. É cruzar o deserto, sabendo que eu estou lado a lado com as misericórdias de Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós não fomos abandonados à nossa própria sorte. Muito pelo contrário, o convite que nos foi feito, esse rogo do apóstolo Paulo, é um rogo que está estabelecido. É um rogo que está firmado no caráter de Deus, no coração de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus, daquilo que Deus é, e Deus é inabalável. Nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque estamos amparados, estamos cobertos pelas misericórdias de Deus, que não tem fim, que se renovam a cada manhã. Nós somos aqueles pintainhos, aqueles pintinhos que estão debaixo das asas de Deus. Por isso é possível experimentar a vontade de Deus. Porque estamos caminhando, fomos convidados a andar. Não é as misericórdias lá na frente e você aqui atrás, tímido, cansado, sonolento, desapercebido, sem saber o que vai acontecer. Ou você está lá na frente, correndo as misericórdias. Ei, espera aí, só mais um pouquinho que eu vou com você. Não. Você vai pelo deserto? Sim, eu vou. Você vai subir a montanha? Sim, eu vou. Vai passar pelo vale? Também. Não importa a situação, você pode experimentar o que é viver a vontade de Deus e revelar a vontade de Deus, revelar o caráter de Deus, porque cada uma das misericórdias de Deus, a eleição, a predestinação, a graça, o amor, o favor, tudo, o sangue de Cristo, as misericórdias estão caminhando lado a lado com você. Isso é evangelho. Isso é o verdadeiro evangelho. As misericórdias falam do evangelho. E é Paulo que em Romanos 1:16 diz, é o próprio apóstolo Paulo que declara que o evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para fazer sua vida bem melhor. Para que você nunca mais venha sofrer.
É isso? O apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Me ajudem, por favor. A minha memória não está boa hoje. É o poder de Deus. Para quê? Eu não escutei. Memória boa e ouvido moco. O evangelho é o poder de Deus para de todo aquele que crê. Diga, eu creio. Aleluia. Eu creio. Então as misericórdias, que são muitas, você pode colocar inúmeras misericórdias, desde aquilo que se comumente chama de Antigo Testamento. Nós temos as nossas reservas para falar sobre isso, mas não é o caso, né, pastor Alexandre? Mas lá desde Gênesis até Malaquias, até chegar depois Apocalipse, começa em Mateus até Apocalipse, tantas misericórdias. Eu quero resumir todas elas, se fosse possível catalogá-las em uma única palavra: o Evangelho. O Evangelho resume, abarca as misericórdias de Deus. E fazer ou percorrer e experimentar a vontade de Deus significa que o Evangelho é real na minha vida. Amém? Não se preocupe com coisas que você vai fazer, mas preocupe-se em ser sustentado, em ser dirigido, em ser guiado, estar à sombra do Altíssimo, em ser conduzido por Deus e poder falar, e poder muito mais do que falar, poder cantar que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido, porque estou coberto pelas misericórdias. E não se trata de fazer o certo ou o errado mais, mas se trata agora de ser alguém que faz a vontade de Deus, porque sabe o que é a vontade de Deus. Dando prosseguimento a esse entendimento, queridos, eu falei que a vontade de Deus possui características que nos levaram a considerar que é uma pessoa. O caminho que nós percorremos para essa vontade possui também marcos, possui indicações. Eu quero compartilhar, no tempo que me resta ainda, essas indicações e esses marcos. Estão em Romanos 12 ainda? Sim ou não? Romanos 12. Deixa eu ler novamente o início. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que é o primeiro marco desse caminho: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se a vontade de Deus, e nós acreditamos nisso, diz respeito a uma pessoa, porque você crê nisso, amém? O caminho é diferente? Não, impossível. Nós lemos um texto aqui no início do culto, da reunião, com o cooperador Paulinho, João capítulo 14, versículo, Jesus dizendo: eu tenho um caminho que eu vou mostrar para vocês, pessoal, esse caminho é muito bacana, eu tenho uma verdade que eu vou falar para vocês. Prestem atenção, anotem ou gravem aí nos gravadores de vocês. E eu também quero falar de uma vida que eu conheço. É isso que ele fala? Não. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. A vontade é uma pessoa. O caminho também é uma pessoa. Fazer a vontade é estar nessa pessoa. Fazer a vontade é caminhar nessa pessoa bendita que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o primeiro marco do caminho de se fazer a vontade de Deus, de permitir que a vontade de Deus seja feita em nós, é olhar para Cristo. O apóstolo Paulo não teria condições de falar sobre isso, de escrever essa carta aos Romanos, se ele não estivesse olhando para Cristo. Quando Paulo escreve que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para quem ele está olhando? É para Cristo, porque ele é o sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus. Percebem isso? Fazer a vontade é ser um sacrifício vivo. Irmãos, mas isso é tão gostoso de falar, isso é tão doce de falar, mas dói tanto no estômago.
É tão difícil de se viver ser um sacrifício vivo. Já parou para pensar como era o sacrifício no Antigo Testamento? A pedagogia veterotestamentária? Quem já parou para pensar como era o sacrifício no Antigo Testamento aqui? Vamos falar aqui do cordeiro, que era imolado. Haviam outros tipos de sacrifício. Mas vamos falar daquele que é mais comum na nossa compreensão de Antigo Testamento. Ia lá o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ou o ofertante. Vocês vão me corrigir se eu estiver errado, ou vão dizer sim, é isso mesmo. Levava lá o ofertante, ia lá no pasto, lá no rebanho, sei lá. Pensa no cordeiro mais feio que existia ali. Sabe? Pensa no cordeiro feio. Caolho. Manco. Hein? Não, mas o pior cordeiro que tinha ali era o cordeiro que a pessoa pegava para sacrificar, gente. Era assim, gente, não era não? Gente, eu estou com problema de memória, estou moco do ouvido e estou ensinando tudo errado para vocês ainda. Tá difícil, hein, pastor Alexandre? Quer subir aqui, pastor, para ajudar? É brincadeira, irmãos. O melhor cordeiro, não era? O primogênito, aquele que era vigoroso, que era belo, que era forte. As primícias do rebanho. Cordeiro sem defeito algum. Não poderia ser manco. Não poderia ser cego. Não poderia ter defeito algum. O melhor era oferecido. E a gente pensa na nossa vida. E a gente pensa no Evangelho. A gente pensa em ser sacrifício vivo. E nós somos tão amantes de nós mesmos. Nós somos tão perfeccionistas, tão detalhistas, e não somos capazes de abrir mão de besteiras. Imagine só que aquele que é, de fato, abrir mão de si mesmo, da sua posição em um dado momento. E falar de sacrifício é falar de abrir mão de si mesmo. E eu quero apresentar brevemente um texto que os irmãos estão amplamente familiarizados, lá em Filipenses. Eu já quero apresentar aqui os meus tópicos frasais da minha mensagem, já para ganhar um pouco de tempo, juntamente com a leitura. Sacrifício vivo é abrir mão de si mesmo. Quem compreendeu, diga amém. Isso significa que abrir mão de si mesmo não é abrir mão do que você não tem. Estou igual o Marcinho, né, Marcinho? Estou igual o Marcinho nessa noite. Abrir mão de si mesmo não é abrir mão de tudo aquilo que você não tem. É igual a verdade que leva à verdade. É tudo verdadeiro, uma coisa só, mas é verdadeiro a si mesmo. Não é abrir mão do seu pior. Ok, pessoal? Não é abrir mão do seu pior. Isso aqui eu não quero, não. Isso aqui não serve para mais nada, como dizia o pastor Alexandre. A pessoa ia doar ali, né, fazer uma oferta ali do seu guarda-roupa, né, para o bazar da igreja. A pessoa trazia a camiseta do Roriz, da primeira vez que ele foi governador em Brasília. Quando é que foi, irmãos? Tem uns 50 anos já? Foi quase junto com Brasília. E ele trazia aquela camiseta. Toma aqui para a igreja, pastor, que você pode doar, abençoar a vida de alguém, porque isso aqui é o melhor que eu... Irmãos, não é abrir mão daquilo que é bom, daquilo que é o melhor, daquilo que faz a diferença. Não é abrir mão do que você não deseja, do que você não quer. Eu penso em Abraão, Gênesis capítulo 22, com seu filho, com Isaac, lá no monte, para sacrificar o jovem. Irmãos, Abraão amava ou não amava aquele menino, aquele rapaz? Não, porque Abraão foi caminhando lá para o monte, falava assim, tem jeito mesmo, vou sacrificar, mas também, quem é Isaac? Isaac só é meu filho, né? Que eu tive com a mulher que eu amo, não é muita coisa não, né? Vou sacrificar porque não faz a menor diferença na minha vida. Porque a minha descendência depois vai continuar assim mesmo. Era isso que Abraão pensava? Era o melhor. É aquilo que estava no coração dele. E o apóstolo Paulo é alguém que experimentou a vontade de Deus. É alguém que abriu mão de si mesmo, que deu, que doou, que se gastou por Deus e para Deus. Veja aqui em Filipenses capítulo 3, versículos 4, 5, 6, 7, 8. Bem que eu poderia confiar também
Na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, o que acontece? Isto considerei por perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Houve prejuízo humano aqui, pessoal? Houve abandono de coisas importantes, coisas preciosas, coisas valiosas. Quem era o apóstolo Paulo? Ele era um dos principais discípulos de Gamaliel, um dos principais homens do seu tempo. Em toda a nação de Israel, ele se destacava. Ele era um mestre na lei. Ele era alguém capaz. Mas não pense você que ele simplesmente desperdiça isso. Fala, isso aqui não presta para mais nada. Não. Ele abre mão de todas as coisas que são nobres, que são importantes, que são notáveis. Ele não faz caso de nada disso, por amor a algo ou alguém que é muito melhor e mais importante do que tudo aquilo que ele tinha ou que ele um dia poderia possuir. Isso é fazer a vontade de Deus. Não são coisas, não são regras, não são rótulos, mas é ter o coração vinculado a Deus e saber, Senhor, eu posso ter muita coisa, eu posso entender demais desse assunto, eu posso ser o melhor nessa minha área, mas tudo que tenho eu vou colocar em Cristo e para Cristo. E se o que eu tenho me proíbe, se o que eu tenho é um obstáculo de servir a Cristo, eu preciso considerar a minha vida. Eu preciso considerar os meus projetos, os meus objetivos. A gente fala muito de congregar, não fala? Não fala aqui na igreja, pastor Alexandre? Fala de que mais? De congregar, de cooperar, de ser, como disse a irmã Natália, uma expressão que eu acho que a gente precisa incorporar no nosso vocabulário, de sermos uma casa comum. E a gente tem tanta dificuldade de abrir mão de coisas por aquilo que é melhor, aquilo que é mais importante. Irmãos, nós estamos vivendo em um momento difícil do ministério, mas estamos vivendo em um bom momento também. Em um momento em que a palavra está cada vez mais forte, a revelação está cada vez mais clara, em que Deus está levantando pastores aqui, cooperadores, está levantando evangelistas, está levantando homens e mulheres que têm um coração inclinado para fazer essa vontade de Deus, que é Cristo. Esse ministério é uma bênção. Esse ministério não é apenas um farol, ele é um sol que dissipa trevas nessa cidade e em outros lugares. E nós podemos ser a diferença, nós podemos fazer a diferença, fazer sim a vontade de Deus, se nós amarmos um pouco menos as nossas vidas, se nós formos menos preciosistas, se nós formos menos orgulhosos, menos avarentos, menos uma série de coisas que não são tão importantes assim quando você compara Cristo como o melhor, Cristo como o maior, Cristo como o nosso tesouro, a nossa riqueza, como o mistério de Deus, que estava oculto dos séculos e das gerações, com uma vontade perfeita, agradável do Pai, mas uma vontade que foi revelada, que foi manifestada em forma humana, de carne, um evangelho que é prático, que é acessível, que é útil, que muda o meu coração, que muda a nossa existência, porque isso é fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo tinha muito a perder, mas na verdade, eu sou um com o apóstolo Paulo, eu digo, Paulo, você não perdeu nada, você ganhou foi tudo. Você não perdeu nada, Paulo, você ganhou foi tudo, porque tudo que você tinha era nada diante daquilo que é tudo, que é Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós precisamos entender que fazer a vontade é fazer a vontade de Deus.
não é a sua vontade. Pastor, mas isso não tem importância alguma dizer, porque vontade de Deus é vontade dele. Sim, mas vamos deixar de fazer um pouco a nossa. Vamos deixar de pensar um pouco em nós mesmos. Vamos deixar de ser tão egoístas. E vamos, de fato, permitir que Deus, Ele se revele às pessoas. Que esse ministério apostólico de volta à palavra, ele seja um ministério que faça mais diferença ainda em nossos tempos. Que seja um ministério em que as pessoas irão olhar para nós e irão nos reconhecer, não pelo tipo de louvor que nós fazemos, o tipo de música que nós cantamos. Não. O tipo de cadeiras nas quais nós nos sentamos, ou o tipo de local que nós congregamos, se é pequeno, se é grande, se é luxuoso, se é simples. Não. As pessoas, o mundo perceberá que existem pessoas que comem, que bebem, que vivem, que pensam, que sentem e que são conduzidos pela vontade de Deus. E isso faz a diferença em nossas vidas. O apóstolo Paulo abriu mão de muita coisa, mas eu me arrisco em dizer que foi a melhor coisa da vida que ele fez. Não para ser conhecido como o apóstolo dos apóstolos, não para ser conhecido historicamente, entendo a minha expressão em nome de Jesus, como o pai do cristianismo, não, mas para ser conhecido como o menor dos servos de Deus, mas aquele que conheceu a Deus e fez a vontade de Deus. Muito bem, mas isso é ser um sacrifício vivo, é abrir mão de si mesmo, dos seus desejos, da sua vontade, para de fato fazer a vontade e o desejo de Deus. Mas há um segundo marco no caminho da vontade de Deus. Vamos voltar para Romanos? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E se conforme com este século, não tem problema não, é isso? Não vos conformeis com este século. Não se conforme. Jesus foi um homem que não foi conformado ou que não se conformou a este mundo, ao tempo dele, à religião dele, ou melhor dizendo, de onde ele nasceu e viveu. Não ser conformado. Isso me leva a pensar em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Por que esse texto, pastor Josué? É um texto que o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele diz aos irmãos da Galácia que ele sofria as dores de parto, para Cristo ser, mais uma vez, ou novamente ser formado, ser gerado neles. Há quantas mães aqui nessa noite? Levante as mãos, as mães. Há muitas mães aqui. Deixa eu perguntar para qualquer uma que possa me responder. É um processo doloroso o processo da gestação? É prazeroso? É horrível, a irmã já falou que é horrível. Mas é doloroso. Existem os irmãos que são pessoas aí da área, podem me ajudar, viu, irmã Rosirene? Você que é mãe e também aí é PhD, doutoranda em saúde pública, em farmácia, em tudo que pensar nessa área. É um processo doloroso e existem mudanças no corpo. Muitas mudanças. Os quadris ficam mais largos. Muita coisa acontece. Os órgãos se deslocam do lugar. Há muita coisa. Os hormônios ficam agitados. Mas se a gente pensar nessa parte da dor, da transformação, tudo isso que é desgastante, essa parte, você vai perder o melhor. Você vai perder aquilo que é mais importante. E se eu perguntar para qualquer mãe do mundo inteiro, o que é o melhor? As mães bem corujas aí vão responder, o que é o melhor? É o filho. É o filho. O apóstolo Paulo disse que ele sofria as dores de parto para Cristo ser gerado.
Cristo ser formado. Irmãos, Cristo não vai ser formado, Cristo não vai ser gerado dentro de nós, se não houver transformação, se não houver mudança dentro de nós. Mas essa mudança só vai acontecer se primeiro você decidir não se conformar à estrutura desse mundo. Se você primeiro decidir, entenda a minha expressão, ficar grávido de Cristo. Você gestar Cristo dentro de você. Porque nós estamos acostumados a carregar muita coisa dentro de nós. A gerar coisas, a gestar coisas. Isso ocupa a nossa barriga, a gente fica com um bucho lá na goela. E a gente não consegue caminhar. Experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Sabe aquela mulher que está no 9º mês de gravidez? Tem um 10º também, irmã Rosirene? Tem não, né? Só coisa do pastor Alexandre mesmo. Filho de jumento, que tem um 10º mês. Mas a mulher que está lá assim, irmãos, eu não tenho essa habilidade cômica e teatral do pastor Alexandre, mas eu vou tentar. Está lá para trás assim, naquele sofrimento, com a barriga lá na goela. Tem algo dentro. É uma criança, isso é bom. Mas que tipo de vontade é a vontade que está sendo realizada? Que tipo de ministério é o ministério que está sendo praticado? Que tipo de evangelho é o evangelho que está sendo vivido? Podemos estar nos enganando. E estar ocupados de coisas. Estar ocupados de muitas coisas que não são a vontade de Deus. É muito interessante que não ser conformado é algo semelhante também a uma batalha. Sabia disso? Uma batalha. Todos os dias você vai ter que lutar para levar seus pensamentos obedientes e cativos a Cristo. Imagine Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel, a construção da cidade e da Torre de Babel. Sabe para que serve aquele relato? Não é para provar a historicidade de Babel, ou daquela torre. Não é para provar nada daquilo, das línguas que foram divididas, que nasceram, nada disso. Aquele relato, ele é pedagógico. Ele diz o seguinte para você, trocando em miúdos aquilo que é mais essencial. Os homens são colocados em uma forma. Os homens são conformados a um modelo. Nós somos aquilo que nos foi passado. Modelos adquiridos ou pré-adquiridos. E nós precisamos nos desfazer dessas coisas, dessas construções arcaicas, desses modelos pré-estabelecidos. Nós precisamos abrir mão das estruturas que são velhas. Porque Cristo não é velho, Cristo é novo. Nós temos que fazer algo dentro de nós, ou permitir que haja uma mudança. E quando você decide não ser conformado a este século, você não está na forma deste mundo, sabe qual a primeira coisa que vai acontecer com você? Sabe o que é, pastor Alexandre? Desespero. Desespero, pastor Josué? Sim, porque nós fomos criados para sermos conformados, para sermos colocados em uma forma. O homem não pode caminhar, o homem não pode existir, o homem não pode viver sem estar dentro de uma forma. Mas quando você decide não ser conformado a este mundo, vem um vazio dentro de você. O que eu vou fazer agora? O que eu vou pensar? De que modo eu vou agir? Como eu vou viver a minha vida? Sabe como você vai fazer? Sendo transformado. Você precisa ocupar o vazio que há no coração, o vazio que há na sua mente. Você precisa ocupar o modo como você faz a sua vontade ser manifestada, não da maneira do mundo, não da maneira da religião, mas a maneira de Deus. E lá em Romanos, eu vou encerrar agora, no finalzinho diz assim, no versículo 2 ainda, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você decide não estar na forma do mundo,
você precisa decidir e escolher estar na forma de Deus. Na forma de Deus e na forma de Deus. A maneira de Deus é ser transformado. E Cristo é alguém que viveu a maneira do Pai, que fez a vontade de Deus. Ele não pecou, mas a Bíblia diz que ele aprendeu em todas as coisas a obediência. Ele se tornou obediente em todas as coisas, porque aquela mente humana, aquele homem, o Jesus de Nazaré, ele aprendeu a trilhar o caminho da obediência. Uma mente iluminada e transformada nesse sentido. Porque existem dois aspectos da palavra metanoia, essa transformação. Um deles, que é o arrependimento, e é mais voltado para o aspecto negativo, arrepender-se daquilo que você fez, daquilo que você falou, dos seus sentimentos, da sua consciência. Mas a palavra metanoia também quer dizer ir além, ir depois do pensamento. E Jesus Cristo era alguém além do pensamento do seu tempo. Jesus era alguém e muito além, à frente do seu tempo. Às vezes nós temos medo de sermos julgados pelas pessoas. Sabe por que nós não somos mais fortes nesse ministério? Porque nós não somos um ministério mais, me ajuda aí, um adjetivo bem, ajuda aí, robusto, mais corajosos, porque nós temos medo de sermos medidos pelas pessoas. Afinal de contas, o que vão pensar se eu defender o juízo passivo de Deus? O que vão pensar se eu defender a eleição e a predestinação? O que vão pensar de mim se eu defender isso ou aquilo outro? Como se fossem verdades, como se fossem doutrinas. Não, não defenda nada. Não defenda nenhuma doutrina, mas permita que Deus, Ele fale ao seu coração e te mostre a verdade. E você não vai conseguir ser diferente, pensar diferente do que Deus é e do que Deus pensa. Não se trata de acertar a melhor teologia, mas se trata, na verdade, de você permitir a imagem e a semelhança de Deus serem constituídas dentro de você. Mas isso dói, isso é um parto, isso é uma gestação, isso é uma escolha, isso é um caminho de fazer a vontade de Deus. É não ser conformado ao mundo, não ser conformado aos velhos padrões, é ser conformado à mente de Cristo, aquilo que Cristo é. E isso faz a diferença em nossas vidas, é estar ligado a Cristo, é estar ligado à videira, é ser imitador de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, do capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Fazer a vontade de Deus é iluminar os povos, é promover libertação aos cativos. Isso é fazer a vontade de Deus. Eu disse que resgataria bem no final da mensagem algo que foi dito no interior, no começo da mensagem. Quem se lembra disso? Que eu resgataria um ponto, que quando Cristo disse em João capítulo 4, versículo 34, que comer consistia o quê? A sua comida consistia em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Nós queremos comer? Nós queremos ter essa comida? Realizar a vontade do Pai e fazer a obra do Pai? Nós queremos? Abra sua Bíblia, eu vou encerrar com esse texto. João, capítulo 6, do versículo 35 até o versículo 40. Eu quero que você se coloque em pé, como um soldado, como alguém que faz a vontade de Deus, como alguém que come essa vontade, que bebe essa vontade, que compreende que a vontade é o reino manifestado na consciência em nossas vidas, que compreende que existe um caminhar, que existem sinalizações, existem marcas e marcos para cumprir a vontade de Deus, que é não ser conformado a este século, mas é ser transformado pela renovação da nossa mente para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, a partir do versículo 35 de João capítulo 6, palavras de Cristo: declarou-lhes, pois, Jesus:
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. E sim, diga, e sim, a vontade daquele que me enviou. Espere um pouco. Que vontade é essa? É o reino. Diga, é o reino. Que vontade é essa? É comer de Cristo, é beber de Cristo, é trilhar o caminho da vontade como um sacrifício vivo, é não ser conformado ao mundo, a este século, é ser transformado dia após dia, fazer a vontade, versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, 2 pontos, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade é a vida, é a salvação, é o Evangelho, é a libertação. E nós somos parte dessa vontade. Nós somos parte dessa incumbência. Nós somos parte dessa missão. Eu quero convidar você que está em pé, que não esteja apenas em pé fisicamente, mas também com uma alma erguida, com um coração jubiloso, um espírito valente, para nós caminharmos, queridos, para nós caminharmos fazendo essa vontade, não de qualquer maneira, mas de fato compreendendo que a vontade é Jesus, a vontade é o Filho de Deus, a vontade de Deus é uma pessoa, e nós vamos fazer parte dessa vontade. Nós vamos fazer parte desse propósito. Nós vamos fazer parte daquilo que Deus diz que é bom, que é agradável e é perfeito. Não porque somos bons, não porque somos perfeitos, porque somos agradáveis, mas porque estamos caminhando na pessoa de Cristo. Cristo é a vontade de Deus. Cristo é a vontade de Deus. E percorrer o caminho da vontade é andar em Cristo. E experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é experimentar a Cristo.